Amém. Fazer com que os nossos sonhos se tornem menos importantes do que a vontade divina, isso é um grande desafio. Como crianças, esperneamos para sempre fazer cumprir o nosso querer, a nossa vontade, os nossos sabores. Ele baixar só um pouquinho. E isso, na projeção da relação com Deus, isso também é verdade. Queria ministrar sobre essa verdade bíblica. Acho que vai ter que liberar um canal aí do áudio aqui, Libera. Não sei quantos de vocês nasceram por volta da década de 70, mas esse cantor é muito conhecido para os que nasceram nessa época. Mata a saudade da Jorge. É bom voltar no tempo, né? Essa canção de Eusébio de Paula, ela tem como base bíblica o texto que eu quero ler com vocês, de Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 7. Iremos aprender a priorizar hoje a partir de uma parábola contada por Jesus. Parábola é um termo para uma classe de escrita em que uma história fictícia, ou seja, uma história possivelmente que não tenha acontecido, serviria de base para a transmissão de algum tipo de princípio espiritual. Jesus usou de muitas parábolas. Só no capítulo 15 ele contou 3. E acredito que nesse capítulo 15 estão as mais conhecidas. E nós vamos apenas nos deter na parábola da ovelha perdida. Lucas 15, versos de 1 a 7. Todos os cobradores de impostos e outras pessoas de má fama estavam reunidos para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei começaram a se queixar. Este homem está fazendo amizade com aquelas pessoas de má fama e até está comendo com elas. Então Jesus contou esta parábola. Se você tivesse 100 ovelhas e uma delas se perdesse, não deixaria as outras 99 para ir à procura da perdida até conseguir encontrá-la? E quando a encontrasse, você a carregaria nos ombros todo alegre e viria para casa? Quando chegasse, reuniria os seus amigos e vizinhos e diria: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Ora, da mesma forma, há muito mais alegria no céu por causa de um pecador que volta para Deus do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Até aqui. Pai bendito, obrigado por Tua palavra. Nós desejamos compreendê-la, Senhor, e isso só pode acontecer se o Senhor agora, por misericórdia, iluminar a nossa mente e o nosso coração. Te pedimos isso para que
por compreender a Tua palavra, nós possamos então, Deus, praticá-la para a Tua glória, para o Teu louvor. Em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém. Existe uma historinha que eu peguei da internet, aproveitando o mês das crianças, para que a gente possa entender um pouquinho como se deu essa história. Pela sabedoria que Ele possui e transmite a todos que lhe pedem, segundo Tiago, sobre como priorizarmos. Nós temos muitas coisas com as quais a gente precisa focar. Nós temos trabalho, nós temos a igreja que preenche a nossa agenda, nós temos amigos, temos estudos, nós temos Deus, nós temos família, nós temos a saúde. Então a gente tem muita coisa com a qual a gente precisa ordenar em uma escala de prioridade. E talvez essa seja a questão mais complexa. Como priorizar aquilo que é de fato o mais importante? Então, numa escala bem rápida, se eu desse para vocês um papel, com certeza talvez a gente colocaria Deus em primeiro lugar. Todos nós faríamos isso, embora nem sempre isso represente a verdade absoluta do nosso dia a dia. Mas nós diríamos, não, Deus está em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós colocaríamos a nossa família. Talvez nós diríamos, bem, Deus está em primeiro lugar, e a minha família em segundo, e para sustentar a minha família eu preciso de trabalho. Para trabalhar eu preciso de saúde eu preciso estudar, senão não ganho promoções. Eu tenho que desfrutar do que eu ganho com amigos, preciso sair, lazer, aí então eu tenho uma igreja. Talvez isso não seja a sua escala, não sei como você arranjaria, mas nós temos um problema muito sério quando a gente tem que priorizar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é importante. E eu acredito que a gente consiga perceber isso na vida de uma criança. Libera o áudio para mim. As crianças, elas têm dificuldade também com priorizar. Abençoa, da sabedoria, abençoa a mamãe, o papai, a maminha, o tio, a titia, todo mundo. Papai do céu, da sabedoria, para nós estudar.
Então vamos começar com de novo. Papai do céu, abençoa a Ana, dê muita sabedoria para a Ana querer estudar. Mas Ana tem que estudar. Ela sabe priorizar, né? Não sei quantos de vocês concordariam com essa pequena a respeito de estudo. Nós temos muitas dificuldades, tanto quanto as crianças, de priorizar. Queria que você enxergasse nesse texto alguns princípios preciosos para nós colocarmos as coisas no seu devido lugar. A primeira coisa que o pastor faz, a primeira ação que ele desenvolve na parábola, é a percepção. Nós temos que ser capazes de perceber ao nosso redor aquilo que mereça uma atenção maior. Às vezes nós enxergamos algum problema na nossa casa, um filho que está tendo talvez um desenvolvimento ruim na escola, e nós não temos uma percepção disso. Às vezes o nosso casamento, ele entrou numa crise e nós não percebemos isso. Então, o primeiro princípio maravilhoso da parábola é que aquele pastor que possuía 100 ovelhas, ele tinha uma atenção sobre as 100 de tal forma que ao faltar uma, não faltaram 10%, ao faltar 1%, ele se deu conta de sua falta. Não sei se você tem a mesma dificuldade que eu. A rotina do dia a dia faz com que a gente se torne tão mecânico que a gente nem perceba que alguém esteja vivendo uma dificuldade muito grande. Esse final de semana, a gente ficou sabendo de uma tragédia muito grande, de um pastor que é conhecido, que se suicidou. Vocês podem imaginar uma tragédia dessa? Um pastor chegar a um ponto de, pela doença da depressão, se sentir tão desesperado ao ponto de tirar a sua própria vida. Talvez isso nos falte no dia a dia. Aquele pastor da história tinha uma rotina: tirar as ovelhas do aprisco, levá-las para o pasto, para beberem água e trazê-las de volta. Como nós temos, irmãos? Nós saímos de casa, nós vamos até a faculdade, vamos até o emprego, trabalhamos, voltamos, pegamos os filhos, levamos na escola, voltamos para casa, almoçamos, voltamos para o trabalho. Essas rotinas que nos fazem não perceber que está faltando alguma coisa, que algo que nos é muito precioso precisa de uma atenção. Agora, enquanto estou ministrando ao coração de vocês, é bem possível que o Espírito Santo de Deus esteja a dizer ao coração de vocês, lembrá-los de algo que seja importante e que você não tem se dado conta. Às vezes nós observamos que as nossas finanças não estão bem, a gente faz vista grossa, quando nos damos conta, já estamos hiper endividados. Então, o que nós aprendemos com essa parábola contada por Jesus? O princípio da percepção. Perceber é importante. Nós temos muitos recursos, temos uma família admirável pela qual nós agradamos a Deus, mas precisamos ser criteriosos no nosso olhar. Talvez um amigo nosso, que a gente percebeu que ele não está bem naquela semana, vá até ele, importe-se. Talvez um vizinho, talvez um familiar, importe-se. Olhe ao seu redor, para priorizar o que é de fato importante na nossa vida. Aprendemos com Jesus a sermos capazes de ter não só um bom senso, de sermos perceptivos, sermos capazes de perceber ao nosso redor. Não só a percepção é importante, mas nós descobrimos, pela parábola contada por Jesus, que ao percebermos que algo esteja errado, que há falta de uma ovelha, de 1%, nós precisamos ter a atitude de sair, de fazer alguma coisa, de mudar nossa agenda, de nos importarmos mais, de expressarmos uma palavra de encorajamento.
podemos dedicar um tempo e uma atenção maior ao filho, ao esposo, à igreja, à devoção a Deus. Nós não podemos, e aí esse é o erro grave que nós temos. Quando nós percebemos algo errado, nós nos sentimos amedrontados pela incapacidade de resolver a questão. Aquele pastor, na parábola contada por Jesus, ele conta as ovelhas, ele dá falta de uma e imediatamente ele sai. Ele não sabe se será capaz de encontrá-la, ele não fez nenhum tipo de treinamento especial para isso, mas ele tem uma atitude, ele sai. Quando vocês perceberem alguma coisa de errado ao lado de vocês, em vocês mesmos, tomem uma decisão. Deus não nos deu o espírito de covardia, disse Paulo, mas de ousadia. Nós não podemos nos acovardar quando percebemos que há algo errado, temos que fazer alguma coisa, irmãos. Saia, tenha uma atitude. Gosto da experiência, gosto do exemplo de Jesus Cristo, que Jesus ele nunca se acovardou, ele sempre em seu ministério teve uma atitude em relação a fariseus, cobradores de impostos, aos que lhe pressionavam. Jesus sempre tinha uma atitude, ele não se acovardava. Quando aquele homem, ao contar as ovelhas, percebeu que faltava uma, ele larga as 99. Talvez aqui se dê o maior drama com respeito à capacidade de priorizar. Nós sermos capazes de sair ao encontro da ovelha que se perdeu. Nós não teremos muita facilidade com deixar 99. Deixar aquilo que para nós também merece atenção para dedicarmos uma maior a quem estamos percebendo que está em falta. Talvez não sejamos capazes de deixar os filhos por um tempo para dedicar uma atenção especial ao casamento. Ou deixar um pouco a atenção sobre o casamento para dedicar uma maior atenção aos filhos, ao amigo, à igreja. Esse é o nosso grande dilema. Mas nós aprendemos a perceber e ter uma atitude. A terceira atitude que a gente aprende com o pastor da parábola contada por Jesus é que ele vai encontrar. E aqui eu acredito que resida o milagre de Deus. O nosso Deus, ele não é um Deus passivo, não é um Deus distante, ele é um Deus que se importa, é um Deus que está pronto para nos capacitar com frutos espirituais. Estávamos conversando no colegiado sobre isso. Sobre em Gálatas, Deus, ele determinar para todos quantos desejarem oferecer aos outros, através da ação do Espírito na vida da gente, os frutos, amor, paz, longanimidade, temperança, bondade, todas essas virtudes que Deus quer que a gente emane da nossa vida. Quando nós encontramos, saímos para definir, para dar atenção, para fazer com que o outro, a outra, se sinta priorizada, nós encontramos. A Bíblia diz na parábola que houve um cuidado do pastor. Na historinha encenada, a ovelha tinha prendido a patinha. Às vezes nós vamos ter que soltar a patinha, figuradamente. Nós temos que cuidar. Não temos que simplesmente dizer: escuta, acorda, você não está se tocando? Temos um problema. Não, ele cuida, ele dedica a atenção. Ele não pega simplesmente a ovelha pelo pelo, levanta e sai arrastando. Ele gasta um tempo observando se aquela ovelha tem algum machucado. Isso é um princípio importante, porque quando nós percebemos que há algo de errado, a gente não se dá conta do cuidado que precisamos dar àquilo. Casamento, finanças, ao nosso afastamento da igreja, em frieza espiritual, não oramos mais, não lemos a Bíblia, ou a ausência de amigos porque nós não nos importamos mais com eles. A questão das finanças, cuidar delas, fazer alguns ajustes. Irmãos, isso aqui se aplica a tudo na sua vida. Tudo. Perceber, ter uma atitude para resolução e no encontro oferecer um cuidado. Agora, há algo muito interessante. Nessa projeção de priorizar, nós cometemos um erro grande demais. A gente sabe o que precisa ser feito, a gente sai para fazer, fazemos do nosso jeito e não do jeito de Deus. O jeito de Deus é isso aí. Hoje pela tarde uma mãe me dizia: pastor, como foi que você criou 3 filhos? Eu falei: estou criando ainda, estou educando meus 3 filhos. E ela tem um filho bem pequeno.
Eu estava dizendo para ela que eu e André, quando tivemos nossos filhos, nós decidimos por criar nossos filhos à maneira de Deus. E ela me perguntou, como assim? Eu falei, olha, existem 3 atitudes em Deus que são dignas de serem imitadas para a educação de filhos. Disse a ela que Deus é Pai e nos trata como filhos e filhas. E Deus em toda a Bíblia verbaliza o tempo todo o seu amor. Se nós pudéssemos separar todos os textos em que Deus enfatiza o seu amor por nós, nós teríamos um tempão para lê-los. São muitos, irmãos, em que Deus diz, eu amo sua vida, eu amo você. Então eu disse a ela, esse é o primeiro princípio que está em vigência na nossa casa. O tempo todo nós verbalizamos nosso amor. O tempo todo a gente declara que ama, a gente beija, a gente tem carinho. Então esse é o primeiro princípio. E ela me perguntou, qual é o segundo? A segunda coisa que Deus faz de Gênesis a Apocalipse é apresentar os limites. Deus diz de Gênesis a Apocalipse, isso eu não quero que você toque. Olha, isso que você fez eu não aprovo. Deus ele não é passivo quanto ao que a gente erre, ferindo o coração dele. Deus mostra o tempo todo e deixa muito claro. Existem leis. Depois Jesus Cristo vai legitimar essas leis. Amar ao próximo como a si mesmo é Deus sobre todas as coisas. As cartas de Paulo vão mostrar como nós podemos e devemos nos relacionar com os outros. Ou seja, o Senhor, Deus, como Pai, ele demonstra o tempo todo de uma forma visível o seu amor, mas ele também estabelece os limites. Aí ela ficou curiosa. Você também está curioso? Balança a cabeça. Porque ela me perguntou o terceiro. Deus verbaliza o seu amor, estabelece limites. Qual seria o terceiro? Ele disciplina quando nós ultrapassamos os limites. Aí ela ficou apreensiva dizendo, entendi. E aí, você acha que está falhando em qual? Porque Deus disciplina a todos quanto ama, Hebreus diz isso. E vocês sabem que de Gênesis a Apocalipse nós temos várias experiências para contar de um Deus que disciplina. Um Deus que passa a mão na cabeça, não. Agora, disciplina com amor. Disciplina porque ama. Outro dia eu fiquei sabendo que o pai bateu no rosto do seu filho. Eu disse, rosto não é lugar para disciplinar filho. Rosto é lugar para beijar, não é para bater. E ele disse isso com todo o seu orgulho, como quem tinha dado um murro no filho para que ele aprendesse o seu lugar. Eu disse, irmão, Deus nunca bateria no seu rosto. Se ele disciplina em outro lugar. Então aprender com Deus, ao encontrar, cuidar bem, eu disse isso por causa do mês de criança. É importante para nós sabermos priorizar aquilo que é verdadeiro. Por último, ele percebe, ele encontra, ele cuida, mas ele volta. Às vezes eu vejo pessoas que descobrem que há uma falta no casamento, vão priorizá-lo e não voltam para os filhos. Descobre, por exemplo, a beleza de ir para uma viagem sem os filhos. E descobriu isso a maior maravilha do mundo, e a partir daí ele decide não mais os filhos. Isso é um erro. O que o pastor da parábola conta para a gente, ensina para a gente? Ele volta para a zona interna. Tem gente que acredita que a administração financeira seja baseada quase que na avareza, e ele gosta disso. De consumista e endividado, ele descobre no cuidado, ao priorizar as finanças, a avareza, ele gosta dela e não volta para o equilíbrio. Então nós temos que aprender com um pastor que, ao encontrarmos a ovelha perdida, ao cuidarmos dela, existem 99 esperando por nós, há filhos esperando por você, há esposo e esposa esperando por você. Tem pessoas que acreditam que se afastaram durante o casamento dos amigos e se redescobrem no lazer com os amigos e não voltam mais para a família. Está errado, irmãos. Tem gente que descobre o prazer de um lazer no final de semana e deixa a igreja e se acostuma com isso. Está errado. Nós temos que aprender a equilibrar as nossas prioridades. O pastor, ele volta para casa. Agora, existe uma coisa que não está nos princípios, mas é muito lindo. O que ele faz depois de encontrar a ovelha e voltar e colocá-la com as outras 99?
Ele vai celebrar com os amigos a experiência que viveu. Para mim, o nosso Deus é um Deus de festa. Nosso Deus é um Deus de festeiro, eu ia dizer. É um Deus que o tempo todo está se alegrando. A gente precisa aprender a celebrar mais em casa, celebrarmos mais as pequenas vitórias que nós julgamos ao longo da nossa vida. Muito bem, finalizando, queria dar para você uma nova proposta, fazer uma nova proposta de organização das nossas prioridades. E se Deus estivesse no centro? E se Ele realmente fosse o primeiro e de Deus dependesse a forma como administramos nossa família? E se ao invés de colocar Deus em primeiro e família em segundo, nós colocássemos Deus em primeiro sobre tudo e paralelamente todas as coisas em um possível equilíbrio? Dependeríamos de Deus para o nosso trabalho, dependeríamos de Deus para a nossa saúde, dependeríamos de Deus para os nossos estudos, dependeríamos de Deus para os nossos amigos, para os nossos relacionamentos afetivos, dependeríamos de Deus para os nossos dons na igreja, dependeríamos de Deus, Davi, para o nosso lazer, dependeríamos exclusivamente de Deus, ao invés de uma ordem vertical, do mais importante para o menos importante, perderíamos esse conceito, abandonaríamos esse conceito. Esse é o conceito que hoje eu admito para a minha vida. Deus está no centro de todas as coisas que hoje cumprem e preenchem a minha agenda. Ele é o principal. Por quê? Porque sem Deus eu não consigo de maneira alguma equilibrar todas essas prioridades. Essa é a expressão, uma das expressões possíveis da parábola, quando Deus vai dizer que o ser humano é importante para Ele, ao ponto dele deixar a sua glória e vir a este mundo para morrer pelo ser humano, morrer por amor ao ser humano. Ele foi capaz de priorizar, mas ele não ficou na terra, ele deixou a terra e voltou à glória celestial. E isso é tão interessante na história bíblica. Nós vamos cantar agora, mas eu sei que várias coisas agora estão rondando o seu coração. Algumas coisas fizeram sentido para você, e você agora vai se perguntar: como é que eu faço? Como é que eu equilibro isso agora? Então, se alguém tem falta de sabedoria, boa notícia para você, Tiago capítulo 1, peça a Deus que Deus dará. Mas eu queria cantar com você. E ao cantar, dizer para Deus isso: Senhor, nos ajude, nos dê graça. E aí eu queria convidar você para a gente ficar em pé. E antes da gente cantar, queria que você fizesse uma oração pessoal. Quando eu terminei esse estudo, eu orei: Deus, se deixar por mim, eu meto os pés pelas mãos e erro tudo, Senhor. Eu erro. Esqueço a igreja, esqueço a família, deixo meus amigos para lá, coloco meus amigos em primeiro. Mas eu queria, Pai, que Tu fosses o centro da minha vida. E toda a minha vida girasse em torno de Ti. Talvez essa seja a oração mais preciosa desta noite, de meio de semana. Eu queria então dar a você essa oportunidade para você falar com o Pai que está aqui entre nós. Pode orar, fale com Ele, abra o teu coração. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos traz uma celebração de meio de semana, nos reúne como família para nos fazer lembrar algo tão importante, que é vivermos uma vida, Deus, com prioridades, priorizando o Senhor como centro da nossa vida, como aquele de quem dependemos para trabalhar, como aquele de quem dependemos para termos uma família saudável, uma saúde física, amigos, prazer. Nós te queremos, Pai, como cantamos, no centro da nossa existência. Ensina-nos, Pai. Ensina-nos a entregarmos nossas vidas em Tuas mãos. Ensina-nos, ó Deus, a fazer de Ti a razão da nossa existência. Em nome de Jesus. Amém.
Ensina-me a entregar meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que teu amor, Senhor, nunca falhará. Insistirá em me fazer feliz. Se como ovelhas, e se eu cair, não resistir, e até desanimado me prostrar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Eu gosto dessa parte agora. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me